estado de sítio, que está aí muito, né, em alta na nossa sociedade aí. Não esqueça, então, de compartilhar, comentar e curtir os nossos conteúdos, os programas que são feitos para você. Nós estamos pelo Instagram da rádio, Facebook, YouTube, o streaming, se você não puder só estar ouvindo, né, tá indo para o trabalho, e também pela nova plataforma Odisse, só que ela você só consegue ver posterior, tá? Não ao vivo. Caso você não possa assistir agora, assista depois, indique aos amigos, a quem precisa ouvir sobre o assunto. Se você não gostar, indique aos inimigos também, e eu não tão amigos assim, mas veja sempre os nossos conteúdos. A gente faz aqui o anúncio do nosso patrocinador, que é a terapeuta Elaine Moraes. Ela esteve conosco ontem aqui no programa Empreendedores. Ela é uma terapeuta nutricional, que é especialista em emagrecimento emocional, transtornos alimentares e bariátricos, gerontologista, palavra difícil aí, especialista em demência, Alzheimer, Parkinson e demais síndromes ou demências, avaliações e aplicações de testes neuropsicológicos, orientação nutricional e orientação para cuidadores e familiares. Ontem ela explicou isso, que é muito importante, né? Como cuidar dessas pessoas, como alimentá-las, enfim. Neuropsicanalista, ela é especialista em psicanálise clínica, atendimento para empresas, aplicação de testes neuropsicológicos, transtornos de ansiedade, terapia de casais e terapia infantil. Atendimento presencial, online e domiciliar. Então, se você precisar, né, desse tipo de atendimento online, ela também faz atendimento até de pessoas de outros países, ela faz. Especialista em medicina chinesa, acupuntura, auriculoterapia e acupuntura sem agulhas. Contato dela, 12 982673673. O Instagram, vai lá dar uma olhada nos conteúdos dela, @nutriterapeuta. E pelo e-mail, contato nutriterapeuta@gmail.com. Tá? Ela esteve, então, como eu falei aqui nas Y3, se você quiser ver o programa, Os Empreendedores, da data de ontem, de 7 de novembro, e ela lá explica como que funciona o trabalho dela. Então, vamos ao nosso tema de hoje, a intervenção federal, que é o assunto do momento, que está pegando fogo aí. Para a gente entender um pouquinho, a gente vai voltar historicamente lá para o ano de 1964, 1962, para ser mais preciso, né? Que em 64 foi quando iniciou o regime militar. Os conservadores da época, né, tinham um pouco de medo dos comunistas tomassem o poder no Brasil. Então, ouvindo a voz da população, que marchou com Deus e pela família na época, em 31 de março de 94, os militares tomaram, vamos botar essa palavra aqui, o poder, né, foram ao poder para restabelecer a ordem. Sendo necessário, então, que se caçasse alguns esquerdistas, né, comunistas na época. Alguns foram presos, outros fugiram do país, tendo existido algumas ações mais graves de contenção, né? Tudo para evitar que o país virasse uma nova União Soviética, né? E foi deposto o presidente que tinha tendências comunistas na época, o João Goulart, tá? Que ele acabou ficando no lugar porque o Jânio renunciou. O regime militar ele adveio de civis e militares, porque na realidade não foram só os militares em 64, teve o apoio civil, tanto que teve a marcha, né? Com Deus pela família. E começou mesmo, como eu falei, em 1961, 62 e culminou em 64, tá? E o que levou esse caminho, né, para 64? Ele começou a ser trilhado com a posse do João Goulart, que era chamado de Jango, né, em 61. Foi criado vários obstáculos, né, à posse do Jango como presidente. Aí ele só assumiu porque foi implantado às pressas o sistema parlamentarista, né, que reduziu os poderes do executivo. Eles instalaram um sistema ali, um semi-parlamentarismo, e por causa dessa estreita relação do Jango com o sindicalismo brasileiro, os grupos conservadores começaram a olhar meio, né, feio para isso. E aí viram que esse político gaúcho tinha com extrema desconfiança e acusavam ele de ser comunista, tá? Os conservadores acusavam. Essa crise política do governo fortaleceu também por causa das reformas que eram defendidas, as chamadas, na época, reformas de base, que eles defendiam, né, o governo, e ela não era um incômodo, a posse do Jango, apenas para os conservadores, mas ela incomodava outros países também, né? Os Estados Unidos, que consideravam também o João Goulart um político muito à esquerda para o gosto deles, né? E eles não esperavam isso de um presidente brasileiro. Então, sempre aqui, ó, como a gente está vendo nos dias de hoje, que lá fora eles estão sempre de olho no Brasil, e naquela época também já se estava de olho no Brasil, né? E hoje, mais ainda,
todo mundo está de olho em todo mundo, porque um precisa do outro no mundo inteiro, né? Aí dessas ações, duas ações do governo do Jango aumentaram essa oposição dos conservadores, tá? E do governo americano também. E aí ele passou a financiar as movimentações do Brasil, né? Esses movimentos dos conservadores. A primeira ação foi a Lei de Remessas de Lucros, de 1962, porque ela impedia multinacionais de enviar mais do que 10% dos seus lucros para o exterior. Então, se tinha uma empresa que produzia aqui multinacional, ela só podia mandar 10% do lucro, segundo essa lei. E a segunda medida, que também desagradou os Estados Unidos, era a continuidade da política externa independente do Brasil, praticada pelo ministro das Relações Exteriores, Santiago Dantas, na época, tá? Com isso, então, em 62, os Estados Unidos passaram a financiar ativamente, tá, os grupos políticos conservadores do Brasil. Começaram a mandar apoio, todo tipo de apoio, dinheiro, todo tipo de apoio, tá? Aí, dois grupos que recebiam amplo financiamento americano ficaram conhecidos como complexo IPES e IBED, sendo o IPES o Instituto de Pesquisa dos Estudos Sociais e IBED o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IBED, inclusive, foi alvo de uma CPI, já em 62, porque, olha, CPI já se tinha, hein? Porque recebeu milhões do governo americano para financiar a campanha de mais de 800 políticos durante as eleições daquele ano, tá? Na época isso era bem errado, né? Hoje tem esses financiamentos aí dos empresários. Os políticos apoiados eram políticos conservadores e o objetivo era criar uma frente parlamentar que barrasse o governo de João Goulart e todas as reformas. Então, que fizesse oposição mesmo no Congresso, né? Já o IPES era um grupo que atuou decisivamente no sucesso da instauração do regime militar de 64. Então, o IPES já participou mais dessa revoluçãozinha, né? Em sua fachada pública, o IPES atuava como instituição que fazia produção intelectual de livros e documentários. Então, o IPES era mais para esse lado cultural aí. Mas a atuação secreta, que eles dizem que tinha o IPES nos quadros políticos do Brasil, é resumida pelos historiadores Lilia Schwetz, acho que é esse o sobrenome, e Heloísa Starling, tá? Então, elas dão uma outra visão aí da atuação do IPES. O IPES agiu contra o Goulart com uma política de duas vertentes. Então, o IPES atuava em duas vertentes. A primeira constituiu na preparação e execução de um bem orquestrado esforço de desestabilização, queriam desestabilizar o governo. E isso inclui o quê? Custear uma campanha de propaganda anticomunista. Como eles entendiam o João Goulart como um comunista, como alguém tendencioso para o lado da esquerda, eles bancaram uma campanha anticomunista, né? Bancando manifestações públicas, antigovernistas, escorando assim, inclusive no âmbito financeiro, os grupos e associações de oposição, tá? Então, a direita colocando-se em oposição à esquerda, que eles entendiam que era o Jango. Essa desestabilização do Jango foi muito realizada pela imprensa brasileira. Então, na época, a imprensa que hoje tende mais para a esquerda, tendia para a direita. Então, ela falava muito contra o comunismo e, consequentemente, contra o Jango. Tá? Os jornais de grande circulação da época do Brasil se uniram em uma articulação que recebeu o irônico nome de Rede da Democracia. Por quê? Porque eles não queriam o comunismo, né? Nossa, gente, será que a gente vê hoje falando isso, democracia, né? Hoje parece que está às avessas, é o outro lado que está falando, né? Os jornalistas naquela época não defendiam o comunismo, hoje defendem o comunismo. Então, a coisa mudou um pouco de lado, mas é aí o jornalismo participando ativamente. A mobilização pelo golpismo da empresa partia da seguinte leitura da realidade política brasileira. Qual era essa? Os jornais passaram a ser as peças-chave na conspiração a partir do final de 1963. Então, olha o papel da imprensa aí. Por que a imprensa não pode ser calada de forma alguma? Né? Lá, ela manteve a direita no poder. Hoje, está querendo manter a esquerda. Então, você tem que ver o que o jornalismo fala e você analisar, olhar os fatos mesmo, né? Para não ser levado a um entendimento. Tradicionalmente ligada à linha liberal conservadora, a grande imprensa brasileira, na época, consolidou a leitura de que o país caminhava para o comunismo e a subversão no coração do poder, ou seja, a própria presidência da República. Então, eles colocavam que o Jango era comunista. Radicalização política. Contrário ao governo do João Goulart,
foi o resultado do temor de grupos conservadores com a ascensão dos movimentos sociais. Então, ele começou a ter aquela reforma de base, que eu falei, ele começou a querer fazer essas reformas, então, por isso, os conservadores ficaram com o pé atrás, né? E da onde surgiu isso? Eram os movimentos dos camponeses, dos operários e dos estudantes da época, que pregavam essas reformas, né? A sociedade brasileira estava rachada ideologicamente. Qualquer semelhança, mera coincidência, né? Entre a direita e a esquerda. Nós estamos revivendo isso. E um dos grandes alvos do debate foram as reformas de base. Mas o que são essas reformas de base mesmo? Então, era um programa que foi estipulado pelo governo do Jango, que criou uma agenda e promoveu um debate a respeito de alguns entraves estruturais da sociedade brasileira à época, né? Estipulavam principalmente a reforma agrária, falavam também da tributária, que a gente fala hoje, eleitoral, bancária, urbana e educacional. Nenhum assunto aí em pauta hoje, né? Entre todas essas propostas, a que teve discussão mais avançada nos quadros políticos brasileiros foi a agrária, que é essa que chamava muita atenção, né? Dominou o debate político nacional de março até agosto de 63 e dividiu mesmo a esquerda e a direita, né? Formaram-se grupos de trabalhadores camponeses que começaram a invadir terras, olha aí, ó, né? Isso nunca aconteceu, e a pressionar o governo para a realização da reforma, mesmo que à força. Então, a gente já tinha essas invasões lá em 63, ó. Os proprietários, por sua vez, eram contrários a essa reforma, né? Aí, o que era a proposta do governo, né? A esquerda falava que as terras com mais de 500 hectares que fossem improdutivas, na visão deles, né, gente? Que às vezes a terra está descansando para uma próxima produção. Mas, enfim, seria um alvo de reforma e que a desapropriação dessas terras seria realizada mediante indenização de títulos da dívida pública a ser resgatados em longo prazo. Então, a esquerda queria que fosse feita a reforma agrária e aquele que teria perdido as suas terras ia receber a longo prazo em títulos da dívida pública. Já a direita, né, ela até aceitava negociar, porque quem é de direita, gente, geralmente é um autônomo, é um produtor, então ele quer negociar, porque ele quer o melhor negócio, né? Até então, é essa a definição. Mas ele defendia o quê? Uma reforma agrária que deveria acontecer de acordo com os mecanismos constitucionais da época. Então, a direita queria fazer conforme a Constituição, dentro das 4 linhas. Ou seja, mediante pagamento indenizatório em dinheiro e à vista, conforme o valor de mercado. Então, eles queriam receber, minha terra vai para outra pessoa, está dizendo que é improdutiva, então me paga à vista e em dinheiro, né? Que aí tudo bem, no valor do mercado, né? Bem sendo produtores mesmo, sendo pessoas, né, pensando nos negócios. Aí fez o debate emperrar, né? Porque um queria pagar em título da dívida pública a longo prazo, o outro queria receber à vista e valor de mercado, né? Emperrou ali. E a não realização dessa reforma agravou a situação das invasões de propriedade na época, espalhadas por diversas partes do Brasil. E por causa desse desgaste do debate, a base parlamentar do Jango, né, o Congresso lá, vinculado ao PSD, bandeou-se para a oposição na época udenista, né, da UDN. As dificuldades do governo Jango aumentaram com a intransigência de muitos grupos da esquerda na época, que queriam realizar as reformas a qualquer custo, as reformas de base, né? Essa ala tinha como grande nome Leonel Brizola, na época, né, já é falecido, que era cunhado de João Goulart, e tinha sido governador do Rio Grande do Sul, e que, a partir de 1963, tornou-se deputado federal pela Guanabara. Então, ele era um opositor, queria as reformas de base a qualquer custo. Essa atuação radicalizada da esquerda na defesa das reformas de base foi explorada pelos grupos que articulavam a contenção do comunismo e a introdução do regime militar, se necessário. Então, eles pegaram toda essa briga que acabou tendo dentro da esquerda, porque queriam uma coisa mais forte, e falaram, olha, eles vão tender para o comunismo, então não é melhor a gente colocar o regime militar para conter isso, né? E era esse o discurso que culminou no país. Aí, para justificar essa direita no poder, né, e manter a ordem, cada vez mais disseminou-se a verdadeira ideia de um golpe da esquerda em gestação, né? Que eles estavam se preparando para que se tornasse comunista já desde lá, 1963, 61, 60, né? Então eles já estavam se preparando. A gente até tem vídeos aí de pessoas dizendo que tem que ser uma coisa a longo prazo, né? Pois é, eles já se preparavam lá na época. A artimanha da esquerda foi a de dividir os diferentes, qualquer semelhança, mera coincidência com agora, né? Dividir os diferentes, em nome da justiça social e democracia. Um absurdo, sendo o que quer
a esquerda um golpe contra a liberdade e a própria democracia. Então, desde lá, eles não queriam democracia. Eles já queriam cercear a liberdade, tá? Essa assertiva levava a uma conclusão lógica. A esquerda precisava ser combatida. Né? Na verdade, portanto, legítima defesa da democracia. Né? Não é nem combater, é defender a legítima defesa da democracia e dos valores ocidentais e cristãos contra os radicais de esquerda. Né? Nossa, a gente voltou na história, hein? Estamos vivendo um revival. O grande paradoxo de toda essa situação era que, mesmo com o discurso anticomunista articulado pela imprensa, que era para a direita na época, grupos civis e militares, o apoio popular ao governo de Lula era consistente. Então, ele ainda tinha apoio do povo, o pessoal ainda gostava do Jango, né? Até dados do Ibope da época, né, de 64, aprontavam 45% considerava o governo Jango bom, né? E até ótimo. E as intenções de voto para um possível candidatura de Goulart para a disputa presidencial já em 65 era de 49%. Aí, como que eles fazeriam para enfraquecer o Jango, né? No final de 63, a situação era caótica no Brasil, né? Camponeses e operários urbanos sublevados, brigando, a esquerda exigia ampliação das reformas, defendia a postura enérgica do governo, queria que o Jango tomasse uma atitude, impusesse as reformas, e a direita articulava com as Forças Armadas para, então, tomar o poder e restabelecer a ordem. Nesse contexto, João Goulart deu demonstrações de enfraquecimento, ele não se decidia. Então, em 12 de setembro de 63, aconteceu em Brasília a Revolta dos Sargentos. Né? Essa revolta foi motivada pela insatisfação dos sargentos que haviam sido proibidos pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo já proibindo desde aquela época, de ocupar cargos do legislativo. Os sargentos rebeldes dominaram prédios governamentais em Brasília, mas foram rapidamente contidos, e a situação foi colocada sob controle. Então, eles estavam impedindo que os sargentos se candidatassem, né, a cargos do governo. Como nenhuma ação punitiva foi tomada por Jango e o governo transpareceu um ar de impunidade para certa ala das Forças Armadas, caso houvesse outras rebeliões. Então, quando ele não puniu esses sargentos, deu-se a entender que teria uma impunidade para o pessoal das Forças Armadas que se rebelasse. E uma outra segunda demonstração de enfraquecimento, essa foi a primeira, foi em outubro de 63, quando João Goulart apresentou ao Congresso uma proposta de decreto de estado de sítio. Ó, ele apresentou, né, como presidente, por 30 dias apenas. Aí houve bastante divergência na historiografia acerca dessa medida tomada por Jango, né? O historiador americano Thomas Skidmore afirma que Jango havia sido induzido por os ministros dele da época para intervir contra a violência causada pelos movimentos sociais e para intervir no estado da Guanabara, por causa das declarações de Carlos Lacerda contra os militares brasileiros. Já o jornalista Hélio Gasparini tratava isso como uma tentativa de golpe por parte do João Goulart. Então, eles estavam dizendo que o Jango, colocando em pauta o estado de sítio, ele mesmo estava querendo dar um golpe. A proposta foi rejeitada pelos parlamentares da época de todos os grandes partidos, a UDN, PSD e o PTB. 3 dias depois, o Jango retirou a proposta do Congresso. Ele retirou, né? A soma desses dois eventos, do primeiro que eu falei, desse segundo, do estado de sítio, dessa tentativa, abalou profundamente então, a imagem do Jango, inclusive para a população, tá? Aí chegou março de 64, né? E o regime militar, de 31 lá. Ela continuou tão instável a situação do Brasil, que em março de 64, as ações foram se definindo o destino do país, né? A direita, com o apoio do povo, por uma ação do Jango, que fez toda aquela, no finalzinho do ano, né, de outubro, desencadeou o regime militar no Brasil em 13 de março de 1964. Por quê? Porque foi realizado, nesse dia, o comício da Central do Brasil pelo Jango. Tá? Nesse comício, ele mobilizou de 150 mil a 200 mil pessoas. E o João Goulart reassumiu o compromisso com as reformas de base. Quando ele fez esse discurso, deu a entender que ele havia abandonado a política de conciliação entre a direita e a esquerda, né? E que partiria para a defesa das reformas de base com os movimentos sociais. Qual foi a reação conservadora, né, da direita? Imediata. Que aí foi para as ruas no dia 19 de março, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Bem parecido com o movimento que a gente observa hoje. Todo mundo na rua, pela liberdade, pela família, por Deus, né?
Ou seja, o povo, com o exercício do seu poder, que hoje a gente tem no artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo. Mas dos seus representantes, sim, mas emana do povo. Então, a vontade dele é que manda, né? Dita o que ele quer. Eles já fizeram isso lá na Marcha da Família, lá atrás. Essa passeata mobilizou mais de 500 mil pessoas na época em São Paulo contra o comunismo e reivindicando a intervenção dos militares na política brasileira. Essa passeata foi organizada pelo IPES, né, o IPES que eu falei lá em cima, e deixou bem clara a extensão do poder dos grupos contrários ao comunismo na época e o temor dessa classe média com as reformas e com os movimentos sociais que pipocavam pelo país, as invasões lá, né, dos camponeses, que nada tinham de apenas sociais, mas era o comunismo já se infiltrando, né, começando lá entre as entranhas do país. A retirada, então, do João Goulart estava organizada para acontecer por volta do dia 10 de abril. Eles, né, planejavam que fosse só em abril. E uma ação conjunta com os militares, membros do IPES e até mesmo os Estados Unidos participando, né? Eles se organizavam que a partir da Operação Brother Sun, chamada na época. Mas as coisas não saíram como previsto, então no dia 31 de março de 64, Olímpio de Mourão deu início ao regime civil-militar. Civil-militar. Então não foi golpe, porque os civis também participaram. Olímpio Mourão era comandante da 4ª Região Militar e iniciou em Juiz de Fora, lá em Minas, movimento Fora Comunista. Os mineiros aí sempre à frente, né? Lembra das intervenções mineiras, né? Desde a época da República, enfim. Suas tropas marcharam em direção ao Rio de Janeiro com o objetivo de derrubar o governo. A rebelião de Mourão contava com o apoio do governador de Minas Gerais à época, Magalhães Pinto. Em um primeiro momento, foi vista como desconfiança pelos membros das Forças Armadas, até mesmo por Castelo Branco, tá? Isso na época. Durante esses acontecimentos, João Goulart manteve-se totalmente inerte, ele não tomou ação nenhuma, gente, ele ficou quietinho, tá? Para deter os militares, que marchavam contra o seu governo. Os grupos da esquerda ficaram esperando uma ordem dele, né, superior, para uma possível resistência, mas essa ordem nunca veio. Jango tinha conhecimento de que a contrariedade ao comunismo em curso tinha apoio dos Estados Unidos, então ele ia brigar com um cachorro muito grande, né? E sabia que uma resistência daria início a uma guerra civil, possibilidade rejeitada pelo presidente à época. Então, até mesmo como o nosso presidente tem feito aí, né, sempre tentando botar panos quentes, por quê? Para afastar uma guerra civil, porque quem sofre é o povo, né? Então, não se queria o comunismo na época, mas o Jango também não queria uma revolta civil. O grande aliado de Jango no exército era Amaury Cruel, que retirou o seu apoio de Jango. Então, ele tinha um apoio, foi retirado, e aí ele ficou isolado, né? E afastou as possibilidades de resistência interna nos quadros das Forças Armadas, enquanto que os militares marchavam contra o governo. Os parlamentares brasileiros resolveram também agir, né, o Congresso. E no dia 2 de abril de 64, Auro de Moura, senador da República, declarou vaga a presidência da República e abriu o caminho para que a junta militar tomasse o poder no Brasil. No dia 9 de abril, foi decretado o ato institucional número 1 e o regime militar começava no Brasil a ganhar força e forma. Em 31 de março, então, lembra, a gente, de 2014, a gente lembrou no Brasil 50 anos desse movimento que derrubou o governo do presidente João Goulart e instalou o regime militar, né? E os militares, em 64, essa revolução no Brasil teve os principais objetivos que eram o quê? Restaurar a ordem pública, controlar a indisciplina nos quartéis e impedir a tomada do poder pelos comunistas. Está bem parecido com hoje, né, gente? Restaurar a ordem pública, controlar a indisciplina nos quartéis. E os quartéis não está com indisciplina, né? Mas impedir a tomada do poder pelos comunistas. Isso está bem claro aí, né? Por esse ponto de vista, basta a gente olhar os em volta de nós, né? Quantos comunistas estão em volta de nós, para a gente saber que é o impedimento da tomada do poder nessa atualidade pelos comunistas. Por esse ponto de vista, tratou-se, portanto, mais de uma contra-revolução do que uma revolução. Conceito inteiramente diverso pode ser observado atualmente nas redes sociais, na imprensa e nos discursos civis, que, em geral, definem 64 como um golpe militar, que se instalou uma ditadura no Brasil. Isso que eles falam hoje, né, os historiadores aí falam que foi um golpe. A história, como se sabe, nem sempre é feita de julgamentos isentos e objetivos de fatos e personagens. A maneira como nós olhamos o passado depende de valores, convicções e necessidades do presente, que se reflete na forma semântica com que batizamos os nossos eventos históricos. Você quer ver? Vamos olhar as datas de 1889, 1930 e 1964. Vamos para elas lá. Em 1889, o tema
na época do Marechal Deodoro da Fonseca, que é? Derrubou a monarquia por quê? À frente das tropas do exército, ó, o exército aí, que sitiaram os ministros do imperador Pedro II dentro do prédio do Ministério da Guerra no Rio de Janeiro, né? O Visconde de Ouro Preto, chefe do gabinete, foi preso, né? E obrigado a renunciar pelas forças das armas. Na aparência e no conteúdo foi, portanto, um golpe militar, certo? Foram militares que praticaram, né? Isso lá em 1889. Só que foi contra o Império. Mas não é assim que a história vê, né? Outra situação muito parecida foi em 1930, porque os livros de história falam que foi uma revolução, né? Que derrubou o governo do Washington Luiz, né? E falam que era uma revolução, mas ela tem caráter militar, porque também foi feita pelos militares. Getúlio Vargas era uma liderança civil, mas chegou ao poder por meio de uma genuína quartelada, como se pode conferir na excelente biografia do personagem escrita pelo jornalista cearense Lira Neto, pela Companhia das Letras, né? Por que, então, nos referimos a 1889 como Proclamação da República? Tá aí quase a gente chegando, né? Semana que vem tem a Proclamação da República aí, comemoração, dia 15. E 1930 com a Revolução de 30. Então, essas não foram golpes militares, mas 64 é golpe militar. Peraí. Que interesse escuso teriam aí os historiadores, né? Uma é a Proclamação da República, a outra é a Revolução de 30, a outra é golpe militar. Mas tudo foi feito por militar? A rigor, o que houve nas três formas autênticas, se você olhar, seria golpes militares. Por quê? Porque foi praticado por militar. Pode tirar a palavra golpe, mas foi feito por militar. Então, por que não é tudo a mesma coisa? Usaram a força para afastar do poder as lideranças civis. Então, deveriam merecer definições semelhantes. Mas não é o que acontece. Até porque, gente, 64 não foi só militar, o civil estava junto, o parlamento ajudou, né? Então, por que só 64 é taxado de golpe, né? Esses eventos poderiam também ser definidos como golpe civil, acabei de falar, nos quais as Forças Armadas serviram de instrumento para a tomada de poder por parte de lideranças civis, que na época não viu outra solução possível nas vias institucionais existentes, como as urnas, né? Até 1889, por exemplo, os civis republicanos, embora fizessem muito barulho na imprensa, então os republicanos ficavam fazendo, né, manifesto, tudo na imprensa, não conseguiam votos suficientes nas eleições para mudar o regime mediante a maioria do parlamento, o que o jogou no colo das lideranças militares, né, do Marechal lá, e o movimento golpista por Deodoro da Fonseca. E o que acontece? O motivo principal para essas diferenças semânticas, revolução, proclamação da República, golpe, está na forma como a história e as futuras gerações olham para isso, né? Como que elas determinam esses eventos. Então, em resumo, 1889 passou para a história como proclamação, porque a sociedade assim o quis, né? Olha o poder emana do povo aí, né? E também a imprensa falava isso. Já em 1930, entrou para os livros didáticos como Revolução de 30. E 64, como golpe de ditadura. De certa forma, essas nomenclaturas refletem também uma certa evolução da política da sociedade brasileira, né? No passado, essas intervenções violentas nas instituições e no processo político tendiam a ser aceitas de uma forma mais natural, 1889, 1930. E depois começou a olhar de uma outra forma, né? Porque o jovem começou a mudar o pensamento. Esse regime militar de 64 aconteceu o quê? Uma intervenção militar? Vamos olhar lá, né? Que aí é o tema da gente. O regime militar de 64 iniciou lá em março, né, dia 31 de março, e a democracia foi exercida de forma indireta, então. O golpe militar, que eles chamam, né, vamos chamar, foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart, porque ele tinha sido eleito, né, pelo povo, o famoso Jango. Na realidade, quem tinha sido eleito era o Jânio Quadros, que renunciou, ficou o João Goulart e houve toda essa celeuma aí. A tomada de poder instalou no Brasil o regime militar, durou 21 anos, que se estendeu até 1985, quando começou lá a ser feita a Constituinte e tal. Os militares assumiram o país controlando com mãos de ferro, né, porque eles queriam afastar o comunismo. Em 25 de agosto de 61, o Jânio Quadros, né, que foi quem tinha realmente ganhado a presidência, renunciou ao seu posto como presidente, em meio à crise política. E quem assumiu foi o Jango, conhecido, né, aí como um pouco mais tendencioso para a esquerda. Ele era populista, sendo considerado herdeiro político de Getúlio Vargas. Então, o João Goulart também era do Sul, é considerado como herdeiro político de Getúlio Vargas.
O principal plano do seu governo buscava uma grande reforma, que era aquelas reformas de base, como eu já falei, educacional, fiscal, político, agrário. A fama dele quanto ao plano do seu jeito de governar tornaram mal visto pela burguesia nacional, que incomodava tanto o governo norte-americano, que o considerava muito à esquerda. Como eu já disse, os conservadores não queriam isso. A partir dali começou essa articulação política que eu já falei, de estabilizar o governo, os Estados Unidos apoiando, financiando, a mídia também ajudou, né? E o que acontece? O contexto global na época tinha-se a Guerra Fria, né? O estigma de que o correto era ser contra o comunismo na época, né? E a favor do capitalismo. Então, a esquerda direta nacional estava rachada. E aquele momento, como hoje, né, muitas diferenças, já demonstrando enfraquecimento, né, com a revolta dos sargentos, o pedido do estado de sítio. Né? Em 13 de março, culminou com o comício da Central do Brasil, que acabou no dia 31, levando aos militares tomarem o poder, né? Após a Marcha da Família. Diante desse ataque, o João ficou sem ação, ele acabou não tomando medidas, né? Os grupos da esquerda aguardavam, ele não fez nada, deixou ser feita a vontade do povo. Eu acho até que ele agiu certo, né? Porque se o povo tinha marchado pela família, né, com Deus, pela liberdade, ele fez certo, ele saiu de cena, né? Ele ainda recorreu ao exílio no Uruguai e lá ele acabou morrendo em 1976, né? E os militares seguiram o seu governo, tá? Aqui até 85 aí. Com o ato institucional número 1, que começou, né? Castelo Branco foi o primeiro presidente militar do período, e foi até 1985 esse período, quando a democracia voltou a ser estabelecida. Foi uma forma gradual, mas voltou, né? No primeiro momento, várias sedes de partidos políticos, associações, sindicatos e movimentos que apoiavam as reformas de base de Jango foram destruídas e tomadas por soldados fortemente armados. Houveram 5 atos institucionais ao todo, considerando o regime militar. E, sem dúvidas, foi o responsável por um certo crescimento do país na época. Aí, o que a Constituição hoje prevê sobre a intervenção federal? Aplicada no Brasil pela última vez em 2018, teve uma intervenção federal, tá? Que ela é prevista para uma série de casos excepcionais, nos quais a União, né? O poder da União é autorizado a intervir nos estados ou no Distrito Federal. Quando isso ocorre, o governo estadual perde totalmente ou em parte as suas competências. Então, lá, vai intervir naquele estado. O governo dali perde totalmente a sua competência ou parte, tá? Até que a situação seja normalizada. O termo não se confunde com a intervenção militar, tá? Que é diferente, intervenção federal de intervenção militar, já que as Forças Armadas não têm o poder de implantar, tá? Segundo a Constituição, a intervenção federal só pode ser decretada por iniciativa do Executivo, tá? Então, do presidente, do Legislativo, o Congresso, ou do Judiciário, alternativo. Qualquer dos poderes pode decretar. Então, regime militar, período que foi lá de 64 a 85, o país esteve sob o controle das Forças Armadas Nacionais, Exército, Marinha e Aeronáutica, conjunto. Nesse período, chefes de Estado, ministros, indivíduos instalados nas principais posições do aparelho estatal pertenciam à hierarquia militar, eram militares, sendo que todos os presidentes do período eram generais do Exército. Era denominada Revolução em sua época, sendo que os principais mentores do movimento viam o cenário político do início aos anos 60 como corrupto, viciado e alheio às verdadeiras necessidades do país naquele momento. Assim, o gesto era interpretado como saneador da vida social. Por isso, os militares foram colocados, econômica e política do país, livrando a nação da ameaça comunista e alinhando-a internacionalmente com os interesses norte-americanos, trazendo de volta a paz às ordens sociais. Então, via-se aí uma ordem também para você, mundialmente, tudo ficar bem. Né? Ficando bem aqui, ficava bem no mundo. Os antecedentes do regime militar podem ser encontrados no período de Vargas, entre os responsáveis pela derrubada, em 1945, quando fim o Estado Novo. Aqui foi da época do Getúlio. Né? Este contingente de oposição se agruparia logo depois na UDN, né, que é o partido aí, de orientação liberal conservadora, com a volta de Getúlio por meio das eleições em 1951. Tal grupo continuou fazendo oposição à política dele, considerada populista, que era que eu estou falando do Getúlio. Tal pressão acabaria por provocar o suicídio desse presidente. Esse gesto, apesar de frear o movimento das forças conservadoras, não impediu algumas tentativas, em especial a manobra de que o presidente eleito, Juscelino Kubitschek,
não tomasse posse. Uma intervenção de um grupo militar não ortodoxo garantia a posse do Kubitschek. Depois veio o Jânio, parecia que as forças dariam respaldo aos militares, aí, né, subiria ao poder o Jânio. Mas esse temperamento dele ímpar, né, que era meio doidão, o Jânio, e a surpreendente renúncia dele implodiram o projeto conservador. Mais uma vez, as ideias de Vargas estariam representadas pelo seu seguidor aí, o João Goulart, que tinha o talento de atrair a repulsa dos movimentos conservadores, né? Mais à direita do espectro político aí. O medo era que o Goulart implantasse uma república sindicalista partidária do comunismo no Brasil. E aí a classe média ficou contra o presidente, entendendo que o Brasil caminhava para o caos do socialismo e decidiu apoiar os militares, né? Porque eles assim entendiam que manteriam a legalidade e garantiriam a posse. Então, em 64 começou o regime. Quando o Marechal Humberto Castelo Branco assumiu o poder, ele devolveria um representante civil. Essa era a ideia, tá, gente? Garantindo mesmo as eleições previstas para 1965. Então, ele tomaria o poder, restabeleceria a ordem e declararia as novas eleições. Mas ele pertencia a um grupo moderado do movimento, chamado de Grupo de Sorbonne. Logo, porém, os radicais assumiram o controle do movimento, forçando a permanência dos militares no poder, em plena crença de que os entes responsáveis pelos males políticos do país ainda poderiam voltar a comandar o país. Porque eles tinham medo que os comunistas voltassem ao poder, né? Então, eles não seguraram as eleições ali em 65. Por obra dos radicais, ocorre a posse de Costa e Silva. Então, os radicais colocam Costa e Silva como segundo presidente militar. E inicia o período mais pesado do regime, as perseguições parlamentares, né? Os militares decidiram fechar o Congresso em 68, pelo ato institucional número 5, mais famoso aí. Costa e Silva morreu no mandato, e mais uma vez o grupo radical conspira, e o vice-presidente contra o Pedro Aleixo, que era um civil, ele não assumiu, e foi entregue à junta militar por mais 3 militares. O auge do presidente seguinte é o Emílio Médici, acaba com qualquer movimento armado da oposição, dando a ideia completa predominância e popularidade do regime, sob o plano milagre econômico que a gente ouve, né, por meio da conquista definitiva da Taça Jules Rimet, na Copa de 70, no México. Ao aproximar-se, então, a primeira crise do petróleo, sobe ao poder justamente o presidente da Petrobras, general Ernesto Geisel, né, confrontando com o disparo da inflação e o fim do milagre. Moderado, ele é incumbido de preparar a volta à normalidade, né? Fazendo a distensão lenta e gradual e segura. Apesar de casos como a morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fel Filho, Geisel parece conseguir o objetivo dele, porque ele entrega o governo para o último general da era militar, né, que é o João Batista Figueiredo. E toda essa crise econômica que o Figueiredo, né, enfrentou, depois dos 21 anos de ditadura, transferiu o poder para um civil, ainda indiretamente, que na época foi Tancredo Neves, mas que morreu antes de subir ao poder. E aí o seu vice, José Sarney, proveniente dos quadros políticos da ditadura, acabaria incumbindo de guiar o país até as tão esperadas eleições diretas, mais de 25 anos depois, previsto em 1989, que aí vai entrar o Fernando Collor, né? Mas então, a gente tem aqui o Tancredo Neves que não assumiu por ter falecido, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. No artigo 21 da nossa Constituição atual, 88, compete à União. Aí ele vem manter relações com estados estrangeiros, mas o que importa para a gente? Inciso 3º, assegurar a defesa nacional. Né? Eles queriam o que lá? Que tivesse ordem no país, né? Em 64. Se cometido crime de lesa pátria, tem que ter intervenção decretada para assegurar a defesa nacional. Então, é possível a intervenção, tá? Que aí vem aqui, ó, no 357, no Código Militar, praticar o nacional, o crime definido no artigo 142. Qual é a pena se você cometer o crime do 142? Morte, que é o grau máximo, ou reclusão de 20 anos, que é o grau mínimo. Tá? Então, o que pode a União fazer? Isso está no inciso 5º. Decretar o estado de sítio, lembra que o Jango tentou lá fazer, por força dele, o estado de defesa e a intervenção federal. Então, é a União que pode fazer isso, tá? Tudo bem? Que aí aqui eles falam vários incisos, a gente não precisa falar isso. Artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado,
Por que eu falo isso? Porque o legislativo também pode pedir a intervenção, tá, gente? O executivo, o legislativo e também o judiciário. Então, quem pede a intervenção federal é a União. Artigo 137. O presidente da República pode, aqui ó, pode, tá? Olha o verbo, pode. Ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, solicitar, ele vai pedir, ó, solicitar ao Congresso Nacional autorização, tem que ser autorizado, tá? Então, para estado de sítio, lembra lá que o Jango pediu para o Congresso? Autorizar para decretar o estado de sítio. Nos casos de quê? O estado de sítio. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, a gente está em comoção nacional? Essas coisas de eleição, tem uma comoção de repercussão nacional e até mesmo internacional? Há fatos que comprovam a ineficiência do que aconteceu? Né? Então, vai lá. No parágrafo único fala assim, o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do seu pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, no caso do estado de sítio, é preciso que o Congresso concorde, tá? Então, não seria, no nosso caso, hoje, o melhor a fazer, porque o Congresso ainda está muito dividido. Então, não traria certamente a resposta necessária. Embora tenha grave repercussão nacional, né? Comoção, tudo mais. O 142, vamos lá, esse tão famoso que se pede aí nas passeatas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Ele é o chefe das Forças Armadas. E destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais. Então, lá, ele defende a pátria, a ordem na pátria. Garantia dos poderes constitucionais, as 4 linhas, garantia a Constituição. Lembrando que o voto é um direito e um dever do povo, está lá na Constituição. E qualquer contrariedade à lisura desse processo eleitoral deve ser punida com rigor. Então, está lá o motivo de se pedir tanto esse artigo, né? O estado de defesa está no 136, o presidente da República pode, mais uma vez ao verbo aí, pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa. E para que serve o estado de defesa? Um pouquinho diferente do de sítio. Para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública. Mais uma vez, a ordem pública, que está no artigo 1º da Constituição também, que é uma garantia. Ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Quando não se tem lisura no processo eleitoral, se está em instabilidade institucional. E também tem as brigas das instituições aí, né? Um poder com o outro brigando. No parágrafo 4º desse artigo, decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, porque ele é dado por um período, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional. Então, o Congresso tem que chancelar, tá, gente? Que também vai decidir por maioria absoluta, igual no estado de sítio. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, ou seja, o Congresso não quer, cessa imediatamente o estado de defesa. Por isso que hoje não é o melhor nem estado de defesa, nem estado de sítio. Não é o melhor caminho, e sim a intervenção federal. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. Então, gente, como é que a gente mantém a integridade nacional se a gente tem dúvidas da lisura do processo eleitoral? A integridade não foi mantida, certo? Outro no inciso 3, por termo a grave cometimento da ordem pública. Gente, as instituições brigando como estão, tem ordem pública? Não tem, né? Então, a União teria que intervir com a intervenção federal. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, tá aí no inciso 4. Gente, o governo federal vem sendo atingido desde 2019, que entrou. Não tem o poder exercido livremente. Artigo 35. O Estado não intervirá nos seus municípios e na União, nos municípios declarados do território nacional, exceto quando, também vai lá, né, não forem prestadas tudo o que ele vem falando que não pode, por isso merece a intervenção. A decretação da intervenção dependerá. Aí vem falar no artigo 34, solicitação do Poder Legislativo. Então, pode ser pelo Poder Legislativo a intervenção.
Executivo, pode ser pelo presidente. E pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Judiciário também pode pedir a intervenção, tá? Ele é o melhor caso, para o caos que a gente vive hoje, tá? Por conta da lisura que não ocorreu no processo seletivo, ou que tem grandes dúvidas que tenha ocorrido. Por quê? Porque, gente, não tem a lei da ficha limpa? Como é que eu coloco uma pessoa que não tem uma ficha limpa como elegível, né? Porque, na realidade, não foi inocentado. Houve eu já falei sobre isso num outro programa, houve uma tentativa de acabar com o processo ali, uma formalidade. Então, o que cabe? A intervenção federal. Para quê? Para restabelecer essa ordem, né? As Forças Armadas, então, a mando do Executivo não é intervenção militar, tá? A mando do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, pode o próprio Congresso também fazer, ou o STF, que isso a gente sabe que não vai fazer, né? Mas ele pode pedir essa intervenção, e aí o militar assume, põe ordem na casa, julga quem tiver que julgar, analisa, investiga, faz tudo o que tem que ser feito, e aí faz uma nova eleição, enfim, tenta, né, não se mantém no poder como eles fizeram em 64, mas faz uma nova eleição. Por quê, gente? Porque está lá. A vontade não é a do povo? Não está no artigo 1º? Todo poder emana do povo. O que o povo quer na sua maioria? Até lá fora eles estão vendo isso já. Tá claro o que o povo quer. O povo quer a lisura das eleições. Ele quer saber o que aconteceu. Houve ou não houve esse negócio aí? Estava ou não estava errado isso daí? Ele quer saber. E em sabendo isso, aí vai ser decidido. Mas é o que o povo quer, né? O povo quer saber sobre isso. Então é isso, gente. Hoje a gente falou um pouquinho aí. É um assunto meio complicadinho, mas a gente tem umas definições diferentes da intervenção, do estado de sítio e do estado de defesa. E o que a gente vê hoje, que o mais próximo do que a gente poderia estar pedindo dentro da Constituição seria uma intervenção federal para restabelecimento da ordem. Seria isso. Tem alguma pergunta aí? Tem pergunta aqui sim. Tem tantas perguntas aqui que a gente não sabe nem por onde começar, mas vamos lá. A intervenção federal, estado de sítio e de defesa, qual a diferença básica entre eles? Então, a intervenção federal ela é pedida pela União, né? Está lá, pode ser o Executivo, no caso o presidente, o Legislativo, que é o Congresso, ou o STF, que aí no caso do Judiciário, né? Ela pode ser pedida. E ela não depende de autorização dos outros poderes, tá? Houve aquilo o motivo dela, né? Que no caso aí a ordem não está meio bagunçada, né? Alguma coisa do artigo, pode ser pedida. Já o estado de defesa, o presidente da República precisa ouvir o Congresso Nacional, o Conselho da República, precisa ouvir. É um ato do presidente, mas ele precisa ouvir o Congresso, ouvir o Conselho de Defesa. E aí ele decreta, tá? E nesse de defesa, ele é por um período. Ele pode até prorrogar, mas ele tem um período, tá? E ele vai lá, é quando ataca a ordem pública, né, a paz social, ou a instabilidade institucional, que a gente vem vendo aí também, né? E o estado de sítio também, ele tem que pedir, né? O presidente da República tem que, ouvir, né? E aí ele pede uma permissão para decretar para o Congresso, tá? Ele tem que pedir isso. Então, já é diferente da intervenção, que não necessita do pedido, tá? Basta demonstrar que existe uma instabilidade que afete a ordem pública, você pode pedir. Então, essa é a diferença deles. Mas o estado de defesa, ele seria, tipo assim, uma agressão externa acontecendo aqui? Não seria nem um estado de guerra, né? Não precisa ser de guerra. Ele pode ser interno mesmo, né? As instituições se agredindo, a ordem não está sendo seguida. A gente vê aí, por exemplo, tiram os caminhoneiros da pista, eles voltam para a pista. É uma certa instabilidade, né? E por que a intervenção federal ela seria... Porque aqui tem várias perguntas, vamos tentar responder todas aí. A intervenção militar nada mais é do que a aplicação de um desses três, né? É que a militar, aí é um militar que faz.
E aí ele não tem as autorizações. Então, por isso não fala assim. É a base do fuzil mesmo. Exatamente. Eles falam que aí sim seria um golpe. Que é a diferenciação. O pessoal fala, foi golpe de 64. Não foi golpe, porque tinha apoio dos civis, tinha apoio dos parlamentares. Então, ela foi uma restabelecer a ordem mesmo. Eles estavam vendo que a coisa estava caminhando para uma guerra civil, como a gente está vendo hoje, está caminhando para uma guerra civil, porque ninguém consegue conter, o presidente não consegue conter, o STF não consegue conter, ninguém, os poderes, as instituições estão em guerra, né? Não em guerra declarada de fuzil, mas estão em guerra de palavras. E aí o Congresso Nacional está morto já. Exatamente. Está caminhando. Está vendo por que não funciona o estado de sítio e de defesa? Precisa da ordem do Congresso. O Congresso está morto. Eles não vão falar, eles vão ficar quietos. Então, a intervenção é o melhor e federal. Por quê? Porque é quando ele chama, o civil chama as Forças Armadas para restabelecer a ordem. Que seria o Supremo... No caso aqui, provavelmente, o presidente. Supremo... Pode o Congresso, mas a gente está vendo que o Congresso está parado. E pode o Supremo, mas a gente sabe que o Supremo vai fazer quem está a favor do que está acontecendo, né? De quem está na situação. Então, na situação que vai entrar, né? Não de quem está na situação até dia 31 de dezembro. Mas, então, quem pode pedir? Ele poderia pedir. Pedir não. Aí é chamar as Forças Armadas. Ó, chama, vem me ajudar, eu sou o chefe de vocês, vem me ajudar, eu saio e vocês se estabelecem a ordem e depois a gente vai ser com novas eleições, entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. Isso é intervenção federal. É intervenção federal. Para restabelecer a ordem e acabar com essa briga das instituições. Aí vem o Superior Tribunal Militar, o Sim, STF. aí eles vão fazer as investigações, vão apurar tudo, vão, né? Aí eles vão analisar o Poder Executivo, o Poder Judiciário e também o Poder Legislativo. Todas as instituições. Eles vão analisar que seria aí o que cada um deixou de fazer, o que cada um está fazendo, aquilo que fizeram fora da Constituição e aquilo que... Isso daí levaria algum tempo também, né? Sim. Não é de uma hora para outra. Porque investigação nunca é de uma hora para outra. Eles vão ter que analisar tudo, até para ser com lisura, né? Ter lisura o processo. Então, quer dizer que, por exemplo, no estado de sítio, o governo, as instituições estariam funcionando, né? Sim. No estado de sítio, as instituições estariam funcionando. Estado de defesa, também as instituições estariam funcionando. Sim. Numa intervenção federal, elas deixariam de atuar por um determinado momento até que se apurasse. Até apurasse tudo. Porque eles iam pegar, agora todo mundo fica em stand-by aí, vamos resolver toda essa ordem aí, vamos colocar tudo, ordem na casa. Então a intervenção federal, de certa forma, ela é até mais dura do que as outras. É, porque o poder vai sair da mão do Congresso, vai sair da mão do presidente e vai ficar... Após a investigação, durante a investigação, vai ficar com uma junta, né? Alguém vai ficar com uma junta. Uma junta provavelmente militar, que vai, ao final, estabelecer a ordem e aí tomar essa decisão, que não foi feita em 64, de novas eleições e tal. Eles tiveram lá os motivos que eles acharam, mas, né? O que deveria ter sido feito, o militar, ele existe para vir, resolver o problema e devolver para o civil. Né? Que em 64 era bem por aí, que a intenção deles era essa, fazer... até o próprio Congresso aprovou por conta disso, né? Aí eles deveriam restabelecer o equilíbrio entre os três poderes e sair do poder. Só que eles não fizeram isso. Eles deram a desculpa de que ainda achavam que existia, né? Comunista, a gente não sabe, a gente não tem acesso aos relatórios deles, que até hoje está tudo fechado, a gente não sabe, né? Então, talvez, eu não sei, eu não li lá o que está escrito. A gente teria que ler para saber. Talvez existisse mesmo um motivo, a gente não sabe, né? Aquelas revoltas armadas, mas a gente não sabe. Eu até nem vivi essa época, que eu sou de 75, mas, quer dizer, vivi o finalzinho, mas os 10 últimos anos. Mas, então, quer dizer, a gente não sabe realmente o que aconteceu. Então, por conta disso, talvez eles tivessem razão e talvez não. Talvez quisesse também ficar mais um tempo no poder. A gente não sabe disso, né? Interessante isso. A intervenção federal, o estado de defesa e de sítio, se inseridos conforme são atos aleatórios da democracia? Não, né? Porque está previsto na Constituição. Se for feito exatamente como está na Constituição e pelos motivos que estão lá, que a gente está vendo aí, a ordem pública não está boa, as instituições estão em guerra, né? Elas não estão em guerra, como eu falei assim, um atirando no outro ainda.
mas estão em guerra. Literalmente, né? Exatamente. Mas figurativamente estão então, fazendo assim, isso. Motivo para a intervenção? Existe. Motivo que nem a lisura do processo eleitoral. Quem tem certeza que ele foi 10? Quem tem certeza? Uma parte da população tem, mas... Porque não é só isso, né, doutora? Você tem o problema das eleições, você tem o problema das apurações, você tem o problema da lisura do processo, que foi desde o início, que foi desigual, você tem o problema de censura que o STF passou por cima da Constituição. Está tudo proibido. Está tudo proibido pela Constituição. Tanto é que a Carmen Lúcia ela virou e falou que nós vamos proibir só até o dia 30. Só que não explicou qual o dia 30 que é, né? Dia 30 de outubro de 2050. Pelo jeito, parece aí, né? Então, motivos para a intervenção existe, né? Não dá estado de sítio, não dá de defesa, porque precisa do parlamento, que a gente sabe que não vai fazer isso, não vai concordar. Então, o que cabe, o que dá, é essa intervenção federal para restabelecer a ordem. Ninguém aqui quer que militar entre lá e fique até o final dos tempos. É para restabelecer a ordem. Eles têm esse poder que está na Constituição. Restabeleceu a ordem, as instituições ficou tudo certinho. Olha, teve, não teve isso, aquilo, apurou tudo, resolveu, prendeu quem devia, não prendeu, resolveu, soltou quem devia, resolveu? Ah, tá, agora resolveu, vamos sair do poder e convocamos eleições gerais para tal dia. Que nem, gente, como a gente pode considerar que a lisura, se a gente tem lei de ficha limpa e uma pessoa que foi considerada elegível por informalidade, por ter falta de formalidade num processo, e ela concorre, sabe? É uma coisa assim, nenhum lugar do mundo entende isso, porque eu acho que não existe em nenhum lugar do mundo alguém que existe, assim, presidentes que ganharam depois de ter cumprido sua pena, né? Chile, Venezuela, enfim, isso existiu, mas não houve o cumprimento total da pena, a pessoa não foi liberta porque ela cumpriu a pena toda. Houve outras coisas no meio desse caminho, e você considerar esse cara elegível, então tem muita coisa a ser colocada em ordem. Aí, depois de colocada em ordem, a gente volta a conversar sobre a possibilidade, né? Uau! É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Já matou então, já todas as perguntas aí. Vamos aqui mais uma vez anunciar a nossa patrocinadora, Elaine Moraes, terapeuta nutricional, especialista em emagrecimento emocional, transtornos alimentares, gerontologista, especialista em demência, Alzheimer, aí ela cuida de quem cuida, como ela disse ontem aqui, né? É orientação para esses cuidadores. Neuropsicanálise, especialista em psicanálise clínica, atendimento para empresas, aplicação de testes psicológicos, transtorno de ansiedade, enfim. Especialista em medicina chinesa, acupuntura, oroterapia. Dê uma ligadinha para ela, converse com ela, vê o Instagram dela, @nutriterapeuta. O telefone é 9826736673, tá? Tem o contato pelo e-mail, contata@nutriterapeuta@gmail.com, tá? E também tem aqui a promoção, né, da Raiz Latina, muito bons produtos, né? Se inscreva aí pelo celular da rádio, né? Vai lá, se inscreva para você ganhar os produtos que são maravilhosos. E não esqueça, então, de compartilhar nosso programa, comentar, curtir, que são todos feitos para você aqui nas Y3, tá? O Falando Direito aí todas as terças, pelo Instagram da rádio, Facebook, YouTube, streaming, se você só puder ouvir, né? E também na plataforma Odisse, vai depois subir lá na plataforma, tá? Para assistir ao vivo ou posteriormente, né? Semana que vem, gente, é feriado, né? O dia da Proclamação da República, dia 15, no dia do meu programa. Provavelmente eu não farei o programa, mas na outra semana eu volto com força total aí, tá bom? Com mais um tema. Vamos ver como vai estar a situação política do nosso país. Mas é isso aí, tá bom? Forte abraço e vamos que vamos.